Olá, sou o professor Frank Santos, tudo bom? Vamos conversar sobre dois conceitos geográficos fundamentais, o espaço e o espaço público-privado. Para entender melhor tais conceitos, vamos beber na fonte de dois grandes pensadores desse tema, Hannah Arendt e Milton Santos. Hannah Arendt foi um filósofo político alemão de origem judaica, conhecido por suas reflexões profundas sobre temas como totalitarismo, o poder, a política, a natureza da liberdade humana e a ocupação dos seus espaços. Seu trabalho tem um impacto duradouro nas ciências políticas, na filosofia, na geografia e nas ciências humanas como um todo. Ela nasceu em 1906, em Linden, atual Hannover, na Alemanha. Foi exilada, passou um tempo fora da Alemanha, fugindo da perseguição do nazismo, e se refugiou e fez carreira acadêmica nos Estados Unidos, onde tornou um influente intelectual, lecionando em várias universidades importantes, como em Princeton, em Chicago, em New School e na Social Research. Arendt morreu em 1975 em Nova York. As suas principais obras são influentes até hoje para quem quiser estudar a geografia ou as ciências humanas. A Origem do Totalitarismo, de 51, onde Arendt explora o surgimento do regime totalitário, concentrando-se no nazismo e no stalinismo. Ela discute como esses sistemas políticos destruíam a liberdade e o espaço público, transformando os cidadãos em súditos subjugados pela propaganda e pela violência. Algo bem atual, né? Mesmo sendo feito há 70 anos atrás. Um bom livro, indico para vocês que gostam desse tema. A Condição Humana, outro livro importante dela, de 58, onde ela explora a vida ativa em suas três dimensões, o trabalho, a obra e a ação, e distingue o espaço público, onde ocorre a ação política, do espaço privado, que é focado nas necessidades individuais, que é a base, o core, o lore desse vídeo aqui, é essa questão entre espaço público e privado. E também tem Eichmann em Jerusalém, onde ela faz um estudo do julgamento de Adolf Eichmann, do oficial nazista responsável pela logística do Holocausto. Arendt cunhou a expressão banalidade do mal, para se descrever como o mal pode ser perpetuado, não por monstros sádicos, mas por pessoas comuns que cumprem ordens sem refletir suas consequências. Aquela velha história, eu só fiz porque o meu chefe me mandou. Isso não tira o impacto e a negatividade do que foi feito. Arendt tinha uma visão muito complexa da política. Ela considerava como arena onde os indivíduos se envolvem ativamente em debates e decisões coletivas. Diferente de muitos filósofos que colocam a política como consequência da vida social e econômica, Arendt achava que a política é o espaço da liberdade, onde a pluralidade de vozes e ações humanas pode se manifestar plenamente. Uma ideia muito particular ao que a gente vê no Brasil hoje, e diferente, onde cada vez mais as ideias elas são tolhidas e a palavra e a liberdade de expressão é diminuída, né? As ideias de Arendt permanecem relevantes até hoje em questões políticas e sociais contemporâneas, cada vez mais contemporâneas, especialmente no que se refere aos perigos do autoritarismo e a importância do espaço público na vida e na ação política. É uma autora extremamente moderna, mesmo tendo vivido no século passado. Entre os conceitos geográficos que ela trava, a autora fala do espaço público e do privado como um dos mais visitados e que a gente vai tentar tratar um pouquinho aqui. Inclusive foi muito trabalhado na minha tese de doutorado, o espaço público. Já Milton Santos é um baiano, foi um dos principais geógrafos brasileiros, talvez um dos mais conhecidos e importantes, e tem um estudo muito forte, muito sério e muito reconhecido internacionalmente na geografia humana, em especial quando se fala de globalização e o conceito de espaço. Espaço é objeto da geografia, é o principal objeto. E quando falamos de espaços, para Milton Santos, nos referimos à maneira como ele reinterpretou a geografia, considerando que o espaço não é apenas um local físico, mas como um produto social, o resultado das relações entre os homens, os seres humanos em sociedade, e os sistemas econômicos, políticos e culturais que o cercam. O Estado, o espaço, para Milton Santos, é um construto de tudo isso junto e dinâmico. Para Milton Santos, ele é formado pela materialidade, que são as estruturas físicas, e pelas ações que lhe dão um sentido. Ele via o espaço como uma combinação de objetos naturais e artificiais, criados pelo ser humano.
bem como as relações que emergem dessas interações. Então era importante para Milton Santos as interações que aconteciam para o espaço ser definido enquanto um local dinâmico. Um de seus trabalhos mais conhecidos, Espaço Dividido, Milton trata das disparidades entre o espaço globalizado, áreas que se beneficiaram do conceito da globalização e do liberalismo, e o espaço marginalizado, áreas que ficam na periferia desse processo. Ele defendia que essas disparidades espaciais intensificaram as desigualdades socioeconômicas modernas. Milton Santos acreditava que a técnica e a ciência têm um papel importante na transformação do espaço. Contudo, ele também afirmava que a técnica pode ser apropriada de diferentes maneiras, depende do contexto social e das forças políticas e econômicas. Grupos mais poderosos podem se apropriar de técnicas mais avançadas, mantendo os grupos menos avançados subjugados. Essas reflexões de Milton Santos nos ajudam a entender o espaço como algo dinâmico, profundamente ligado às condições sociais e econômicas de um local, o que permite também um olhar mais crítico sobre as relações globais e locais, relações que são evidentemente abundantes e contraditórias nos espaços públicos. A gente percebe essas contradições no dia a dia das grandes cidades. Daí, voltando a beber na fonte de Arendt, que desenvolveu uma distinção clara entre o conceito de espaço público e privado na sua obra Condição Humana. Arendt acha que essas duas esferas têm características distintas, desempenhando os papéis cruciais na vida humana e na organização social. Então, Arendt considera o espaço público e privado algo extremamente intercalado e dinâmico. E Milton Santos diz que essa dinâmica se dá por causa das modificações e ações sociais nesse mesmo espaço. Para Arendt, o espaço público é o local onde a ação política acontece, onde os indivíduos se reúnem para discutir, para debater e para agir coletivamente sobre questões de interesse comum. Ele é caracterizado pela pluralidade, pois é nesse espaço que as pessoas diferentes entre si se encontram, interagem, discutem, debatem. Nos espaços públicos, os indivíduos são iguais em sua capacidade de falar e agir. Isso é democrático. Arendt defendia essa liberdade, onde o ambiente ele constrói a identidade de grupos que, mesmo contraditórios, têm o poder de discutir suas opiniões dentro do espaço público. Arendt também enfatiza a importância da visibilidade do espaço público. Para ela, a presença de outras pessoas é essencial para que a ação ganhe sentido, já que o agir e o falar só adquire relevância à medida em que são observados e julgados pelos outros. A ação política, então, é pública, porque ela visa influenciar e transformar o mundo em comum. Eu posso ter diferenças e divulgar minhas diferenças, mas eu preciso combinar e tentar melhorar aquilo que é comum a todos. Por outro lado, o espaço privado já é o ambiente doméstico, familiar, onde as necessidades básicas da vida, como a alimentação, a reprodução e a sobrevivência, elas são supridas. Ele é caracterizado pela exclusão do mundo comum e pela falta de pluralidade. O espaço da intimidade e do retiro do olhar público é o espaço privado para Hannah Arendt. A esfera do oikos na Grécia Antiga, onde a vida privada era organizada em torno das necessidades materiais, em contraste com a vida pública, que era o polis, voltada para a ação política. No espaço privado, as preocupações giram em torno do eu e da família, e a liberdade que existe nesse ambiente é limitada, geralmente pelo patriarca ou pela matriarca da família. Segundo Arendt, a verdadeira liberdade só pode ser exercida no espaço público, onde os indivíduos podem transcender suas preocupações individuais e se engajar em ações que transformam o coletivo. Arendt vê esses dois espaços como complementares, mas acredita que a modernidade gerou uma privatização da vida pública. Ela critica, assim como Milton Santos criticou as disparidades criadas nos espaços globais por causa da economia e da globalização, Arendt critica a ideia de que as preocupações econômicas privadas invadam o espaço público, limitando o exercício da verdadeira ação política e da liberdade. Para ela, o espaço público deveria ser resgatado como local onde os cidadãos atuam em conjunto para transformar a realidade política e social, e não um lugar de padronização global, onde os interesses das nações dominantes sobrepujam as ações menos avançadas e as populações mais pobres do mundo. A distinção entre espaço público e privado de Arendt nos ajuda a pensar as diferentes esferas da interação humana e os desafios políticos de hoje.
Ela sugere que, sem um espaço público vibrante, a democracia e a liberdade estão em risco. E é o que se vê hoje no Brasil. Até discutir na rede social, que é um espaço digital público, é perigoso, é proibido, você pode ser punido para isso. Isso atrapalha a função de espaço público. No cotidiano, percebemos que essas relações também passam próximos dos condomínios de luxo e onde visitamos espaços luxuosos, lugares que segregam-se das áreas mais pobres, separando o contato entre ricos, mais abastados, as classes sociais com mais dificuldade. É muito comum que ações criminosas também atrapalhem o espaço público, comandando, colocando regras, isolando o espaço público à mercê das suas necessidades de crime. Tais exemplos tornam concreta a relação conflituosa que a sociedade tem quanto à relação ao espaço público e privado. Conflitos que são cada vez mais impactantes no dia a dia da nossa cidade, da nossa cidadania. É um processo que influencia de maneira como aproveitamos nossa vida pública, nosso espaço público, como defendemos nossas liberdades individuais. E é interessante, quando juntamos o Milton Santos no espaço dividido, onde a técnica, os meios de produção, eles se juntam com a cultura e a ação humana para produzir um espaço, juntamos esse espaço ao espaço de Arendt, onde ele é público e privado, e onde esses dois se intercalam, percebemos que a geografia desses dois autores, transposta para o contemporâneo, ela reflete bem as contradições que temos hoje. O que é público para a gente? Será que a calçada, onde o vizinho coloca um carro em cima e dificulta a locomoção, é pública? Será que uma rua ou uma praça, onde uma facção loteia, coloca ali seus jagunços para evitar a entrada de uma pessoa, é espaço público? Será que os grandes resorts ou os grandes condomínios fechados estão certos em se fechar em núcleos, em nichos, em guetos civilizados, entre aspas, deixando de fora a violência, a sociedade mais abastada? Mas será que nesses espaços não precisarão de trabalhadores menos qualificados, empregadas domésticas, pedreiros, pintores, jardineiros, que não são ricos, mas que estarão lá dentro? Ou será que esses nobres que se fecham, se encastelam nessas cortes espaciais que são fechadas, será que eles não vão ter que trabalhar fora? Não vão frequentar lojas, parques, shoppings, vão a festas em outros lugares? Será que eles realmente estarão totalmente protegidos e seletivos espacialmente? Então, essas discussões são discussões em torno dessas definições de conceitos. Então, Milton Santos já mostrou que o espaço global está cada vez mais díspare, mais distinto, mais pobres e menos ricos cada vez se distanciando mais. E Arendt diz que os espaços públicos estão sendo privatizados e com isso perde-se a liberdade. Os países pobres perdem sua identidade, sua autonomia, porque aumentam a dependência. E as pessoas nos espaços públicos perdem o poder de falar, de discutir, de debater, para não serem perseguidas, vigiadas, canceladas ou até eliminadas das redes sociais. Então, Arendt e Milton Santos, mesmo no século passado, tratavam de temas totalmente contemporâneos. E para entender o processo que se dá hoje, precisamos beber na fonte desses autores que escreveram antes. Eram quase profecias de como a sociedade moderna enfrenta os mesmos problemas em roupagens diferentes que as sociedades mais antigas estavam enfrentando. Quem não entende e não conhece o passado, provavelmente repetirá os mesmos erros no presente e no futuro. Fica a dica.